Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta para mais um vídeo aí nesse pós-jogo de Fluminense 3, Atlético Paranaense 2, né? Um jogo assim em que passamos alguns sustos, né? Por parte apenas do nosso time, né? Porque o placar não condiz o que foi a partida realmente. A partida seria 3-2. O placar foi 3-2, mas a partida não condiz. A partida podia ser 5, podia ser 5-1, podia ser 4-1, 3-1. A partir do momento em que o Atlético Paranaense perdeu um jogador por expulsão, né? E, é claro, aquela teimosia estilo Diniz, estilo Renato Gaúcho, que o técnico Luiz Ubeldia está cometendo. E aí eu te pergunto, por que todos os treinadores que passam pelo Fluminense têm uma teimosia à parte? E essa teimosia tem nome: Juan Pablo Freitas. Mas vamos debater um pouquinho mais sobre o que foi essa partida, né? Mas sem antes lembrar você que não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, né? Ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo e deixe a tua opinião. Deixe o teu comentário. Se você acha que o técnico está sendo teimoso, se você acha que ele está agindo da maneira correta, deixe a tua opinião. Mas vamos lá, né? Para os comentários aí. Vamos comentar um pouquinho sobre o que foi essa partida. O Fluminense veio a campo, né? Nessa partida de hoje, às 16 horas, com a seguinte escalação: Fábio no gol, Samuel Xavier. O James era dúvida, né? Até ontem no vídeo eu trouxe a informação de que o James, né, estava com uma virose e provavelmente dependeria muito, né, do dia de hoje, das avaliações no dia de hoje, para que ele pudesse ser escalado ou não como titular. E aí, né, para preservar um pouco também do jogador, vinha atuando, preservar, foi escolhido Ignacio para jogar na zaga ao lado do Freitas. Então, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e Guilherme Arana, né, deu um descanso ao René nessa partida. Martinelli e Hércules ali na cabeça de área, os dois, e Lúcio Acosta, né, o nosso megamente, o nosso mentor ali do meio de campo, perdão, o nosso maestro do meio campo. À frente, Canóbio pela direita, Savarino pela esquerda e o JK no comando de ataque. Esse foi o time que iniciou a partida. E, meus amigos, lembrar vocês, essa pode ser que seja a escalação oficial do Fluminense. Apenas, né? Claro, tem ali aquela, como eu falei no começo do vídeo, eu não sei se é dúvida, eu não sei se é teimosia, ou não sei o que é, né? Sobre o Freitas, a respeito, né, do zagueiro, em que está nos causando muita dor de cabeça. E é claro que do meio para frente, eu acho que
ainda pode ser que tenha uma barração, mas eu não sei se irá acontecer. Creio que essa barração do meio para frente não deva acontecer. Poderia ser o Canóbio, poderia ser o JK. O Canóbio hoje fez uma partida ok, o JK fez uma partida bem abaixo do que ele tinha apresentado contra o Remo, mas, mais uma vez, voltamos a falar sobre aquele homem que está se mostrando muito, muito útil ao time, que é Savarino. Esse não pode mais sair da equipe. A maneira como ele se comporta, né, ao lado do Lúcio, esse não tem condições de sair dessa equipe mais. O que esse cara se encontrou dentro do Fluminense nesse esquema, não dá para entender. O cara, no jogo passado, nos 2 gols, as bolas passaram por seus pés. Hoje, novamente, a bola passou por seus pés em gols. Esse é o cara que não pode sair mais do time. Entrou e não pode mais sair. Demorou. Aonde eu falo, será que é teimosia do treinador? Demorou. Ele demorou a entrar nesse time. Será que se ele entrasse como titular na final do Campeonato Carioca, será que aquele jogo seria 0-0? Esse é o comentário. E aí? Qual a sua opinião? Será que se o Savarino entra de titular naquele jogo contra o Flamengo, o placar seria de 0-0 a partida no tempo normal? E aí resta saber, será que é teimosia do treinador em não querer escalar o time correto? Ou ele não está enxergando o que o campo está falando para ele? Porque, para nós, do outro lado, o campo está falando com a gente. Estamos vendo alguns jogadores têm que esquentar um banquinho. Está na hora de dar o controle de carga. Por quê? A minha crítica vai hoje ao Freitas. Fez uma partida ok contra o Remo. Hoje deu mais um vacilo. Meus amigos, não sou crítico do jogador. Já vi muito jogador pior que o Freitas chegar à seleção brasileira. Já vi jogador pior. Só que o jogador pior que te entregava mais que o Freitas. Por quê? Porque o jogador é inteligente, sabe da sua limitação, sabe aonde, sabe até aonde ele pode chegar. Dali para lá, ele entrega para quem sabe. O Freitas, meus amigos, ele acha que sabe mais do que ele sabe. Ele quer fazer lançamento a todo momento, ele quer sair jogando a todo momento. Ele sabe, beleza, mas não é toda hora que ele tem que fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Não é toda hora que ele tem que ficar dando lançamento, não é toda hora que ele tem que sair jogando, principalmente pelo meio. Ele erra muitas bolas em saídas pelo meio. Dá muito bote errado. E por quê? O James tem controle de carga, o René tem controle de carga, o Hércules tem controle de carga, o Paulo Henrique Ganso quase não joga, tem controle de carga. Por que o Freitas não tem controle de carga? Hoje vimos nitidamente, depois, né, daquele acidente de trabalho em que ele sofreu o corte no supercílio, ele não podia ser sacado pelo treinador, não podia
tirá-lo do time? Poderia ter tirado ele. E depois tirou o Samuel Xavier para colocar o James. Que substituição é essa que eu não entendi? Entende, meus amigos? Então, seria o quê? Teimosia do treinador? E você vê que nitidamente, depois do acidente que ele teve, né? Do corte, ele deu uns 2 botes errados no meio campo. O gol, ele era o último homem dando condições, se bem que o jogador que fez o gol veio de trás, mas ele como zagueiro, ele tinha que estar naquela marcação, ele estava lá atrás. E a minha pergunta para você, um jogador do jeito que ele estava, com um corte no supercílio, com aquela touca, será que ele tem aquele ímpeto de subir de cabeça numa bola daquela disputada na área? Será, meus amigos? Será? Meus amigos tricolores. Será que o jogador subiria numa bola de cabeça, numa disputa de cabeça dentro da área? Será que depois daquele corte não seria a hora do zagueiro ser substituído? E se bem que depois daquilo ele voltou no estilo Freitas antigo, errando, deu 2 botes errados, não subiu naquela bola. E aí? Será que é implicância minha? Implicância de alguns colegas tricolores? Será que é implicância nossa com o Freitas? Será que nós estamos sendo atacando demais o Freitas? Eu não sei, mas o que nós estamos enxergando do outro lado são atuações de um zagueiro que não condiz com o que ele é. Por que ele não tenta fazer o simples? Ele não é um zagueiro ruim. Não é. Já vi zagueiros piores que ele no Fluminense. Já vi em outros times aí zagueiros piores que ele. Como citei, já vi zagueiros piores que ele. Chegou à seleção brasileira. Só que o zagueiro que chegou à seleção brasileira era inteligente, era consciente, sabe das suas limitações e fazia o feijão com arroz. Por isso conseguiu chegar aonde chegou. O Freitas não. Ele sabe fazer o feijão com arroz. Ele quer uma maionese. Ele quer um molho à campanha. Ele quer um caviar. Ele quer um filé mignon. Ele quer uma picanha. Sendo que a comida dele é o feijãozinho com arroz. Mas ele quer mais do que ele pode. E aí fica difícil, meus amigos. Será que eu estou pegando muito no pé do Freitas? Será que é só eu que estou pegando no pé do Freitas? Será que não seria a hora, né, de dar um descanso, dar um controle de carga ao Freitas, depois de tantas e tantas críticas? Todo jogo o zagueiro é criticado. Hoje o zagueiro foi vaiado quase que o tempo todo. Teve pergunta da imprensa na coletiva sobre a atuação do Freitas, sobre a cadeira cativa que tem o Freitas no time titular. Meus amigos, a cada atuação do Freitas, dá vontade de tirar o pouco que eu tenho aqui, ó. Dá vontade. Porque
nos deixa de garganta seca. Mas aí, meus amigos, falando nisso, né? Vamos ao que foi o jogo. O Fluminense passou um susto, né? Como falei no vídeo anterior, o Fluminense tem 4 jogos dentro dos seus domínios, dentro do Maracanã, e desses 4 jogos, 12 pontos. Ele tem que tentar fazer o máximo de pontos possível. Hoje, né, dependendo do jogo do São Paulo, estamos dividindo a liderança junto com o São Paulo. Palmeiras, não sei como terminou, mas estava ganhando do Mirassol. Mas com essas 4 não, agora mais 3, né? Partidas dentro dos nossos domínios, temos ampla condição de sermos líderes do campeonato. E criar, né, aquela gordurinha para que, por acaso, venha algum resultado que não seja esperado, a gente ter aquela gordurinha para queimar. Meus amigos, vimos que tomamos um susto, né? No início da partida, logo aos 6 minutos, tivemos o Atlético Paranaense abrindo o placar aos 6 minutos, né? Com o Speed Mendonça. Mais uma vez, o Fluminense, às vezes, com uma marcação um pouco mais firme. E é claro que o Atlético Paranaense é um time muito forte fisicamente, né? Principalmente com o seu trio de ataque. O trio de ataque não, principalmente com a dupla de ataque, né? O Speed Mendonça e o Viveiro são muito fortes fisicamente. O Zapelli ali naquele meio de campo dando um toque a mais para os seus atacantes, e justamente foi essa expulsão que nos beneficiou bastante na segunda etapa. Vamos falar sobre isso. Aos 6 minutos tomamos esse susto, 1-0 Atlético Paranaense. Aos 10 minutos conseguimos empatar a partida, né? Fazer um gol. O Hércules, né? Recebeu assistência novamente, como eu comentei no início do vídeo, de Savarino, a bola passando nos pés do Savarino novamente, encontrando o Hércules, que finalizou, empatando a partida, né? E aí, meus amigos, aos 29 minutos da primeira etapa, um lance bem enrolado na ponta direita, em que o Ignacio chegou em cima, né, do Bruno Zapelli. O juiz não marcou falta no lance, deixou o jogo seguir. O Bruno Zapelli caiu e na caída sobrou a bola para o Samuel Xavier. Ele, na caída, ele deu com a chuteira por trás do Samuel Xavier, na coxa, no posterior da coxa do Samuel Xavier. O Samuel Xavier não tinha nada a ver com o lance. E sofreu a falta, né? Aquilo ali não foi uma falta, foi uma agressão, porque o Samuel Xavier estava na frente, ele caiu e foi na coxa do Samuel Xavier com as travas da chuteira, que não tinha nada a ver com o lance. E aí, o árbitro chamado ao VAR analisou e viu que aquilo ali se concretizava como uma agressão. Cartão vermelho direto, a partir dos 29 da primeira etapa, Atlético Paranaense com menos um jogador. E aí, meus amigos, aos 38 veio o gol da virada.
Fala vocês, assistência novamente de quem? Savarino. Outra assistência, gol do Canóbio pela ponta esquerda. Canóbio entrou, mesmo estilo do Hércules, bateu bola no alto. 2-1 Flusão na segunda etapa. Fomos para o intervalo, né? E aí, meus amigos, no intervalo, o Atlético Paranaense fez algumas mexidas, e a mexida que deu um toque a mais no time do Atlético Paranaense foi a entrada do Jadson, que já passou pela equipe do Fluminense, no lugar do Julimar. Deu um toque a mais, né, de pegada e de distribuição de jogo no meio-campo. O Atlético Paranaense voltou com uma postura diferente do que pensávamos. O Atlético Paranaense com 1 a menos vai se fechar, vai tentar sair no contra-ataque. Eles conseguiram tentar fazer a mesma pressão, só que uma marcação um pouco mais adiantada do que pensávamos, né? Com 1 a menos vão se retrancar. Aí, aos 30 minutos, o Zubeldia faz 3 mexidas. Entra o Kevin Serna, o Castilho e o Soteldo, no lugar de Canóbio, John Kennedy e Savarino, né? E aos 76 minutos da segunda etapa, né? O Atlético Paranaense estava todo parado lá atrás, tentava sair nos contra-ataques, mas marcando muito bem o Fluminense. Numa falta pela ponta direita, uma bola cruzada para o meio da área, Luiz Gustavo entra e cabeceia. 2-2 no placar. Aos 36, 37 minutos. 2-2 no placar, um jogo em que o Fluminense tinha um jogo na mão, em que podemos falar a vocês também, como eu falei no início do vídeo, poderia ser 5? Poderia ser 5, por quê? Perdemos muito gol. Savarino, bola na trave, a Costa destruiu o jogo, Canóbio, goleiro, defendeu 3 ou 4 gols certos. Por isso que eu estou falando a vocês que o placar não condiz com o que foi a partida. Poderia ser 5, poderia ser 4, tranquilamente. Só que o Fluminense não pode ficar passando por esses sustos. Tem que definir a partida. Esse último passe, que é o passe do gol, a finalização, tem que ser mais caprichada. Esse gol, né, deu aquele banho de água fria na equipe do Fluminense, que aí o técnico tirou o Hércules, colocou o Paulo Henrique Ganso para dar aquela movimentação um pouco mais na parte ofensiva, já que já estava empatado, tínhamos que ganhar. E aos 40, aí teve parada técnica, alguns lances, principalmente da falta, em que ocasionou o gol do Atlético Paranaense, uma jogada muito de bola parada ali. Teve 10 minutos de acréscimo aos 49. O Lúcio ali naquela jogada dele, estilo salão, a bola sobra para o Guilherme Arana, que define o placar 3-2 aos 49 minutos. E aí, meus amigos, falo a você, aos 50 minutos, substituição. Sai Samuel Xavier, entra James. Que entender dessa substituição? Por que não tirar o Freitas?
fico me perguntando. Mas valeu os 3 pontos dentro dos nossos domínios, mas não seja por isso que não podemos deixar de falar os pontos negativos da equipe, não por causa de uma vitória. Ou não podemos deixar de falar os pontos positivos por causa de uma derrota. Só que o Zubeldia tem que parar com teimosia. Tem que botar o que ele está vendo dentro de campo, ou ele não está vendo. Se inscreve no canal. Deixa o teu like, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí. Quero ouvir a tua opinião. O que você achou da atuação do Fluminense? Saudações tricolor e se inscreve no canal para ficar